Olá, tudo bem? A paz do Senhor mais uma vez. Louvado e exaltado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amados, trouxe aqui 7 textozinhos bíblicos para estar compartilhando com os amados e amigos irmãos na paz e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. São 7 textos pequenos. Rapidamente eu vou estar passando para vocês para podermos estar meditando na palavra de Deus. Amém? Primeiramente, meus queridos, nós vamos hoje estudar sobre o juízo de Deus. Esses textos eu escolhi, eu estava meditando e esses textos veio na minha mente e hoje eu quero estar compartilhando com cada um de vocês. Amém? Muitas das vezes nós, eu ou outras pessoas temos o hábito, temos o costume de querer julgar, mas nós não somos Deus para poder julgar. Nós somos seres humanos, somos pecadores. Estamos sujeitos às mesmas paixões uns dos outros, às mesmas provações, às mesmas tentações e às mesmas perseguições. Aqui está o juízo de Deus. Mas hoje nós vamos descobrir, antes de eu passar esses textos bíblicos, quem é o nosso advogado? Quem é o nosso advogado? Hoje nós temos um justo advogado, que se encontra no santuário celestial, intercedendo por cada um de nós. Mas breve, esse advogado, esse intercessor, ele virá como juiz. E quem é esse advogado? E quem vai ser o juiz? Diante de quem nós vamos ter que prestar conta? Diante de quem nós vamos ter que se justificar? Diante de quem nós vamos ter que prestar contas um dia? Então nós vamos descobrir hoje, na palavra de Deus que já está aberta, que nós temos um advogado. E que em breve iremos todos ter um juiz. E esse juiz, nós vamos descobrir quem é esse juiz. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor Jesus Cristo já está aberta aqui em 1 João, de capítulo 2, de versículo 1, que diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Amém? A Bíblia está falando aqui em 1 João 2, versículo 1, que nós temos um advogado justo e fiel, que é Jesus Cristo. Esse que perdoa pecados. É Jesus que intercede por cada um de nós. Foi Jesus Cristo que deu a sua vida por cada um de nós, pela humanidade. Foi Jesus Cristo que chegou até a cruz do Calvário. Foi Jesus Cristo que ressuscitou ao terceiro dia. Foi Jesus Cristo que foi elevado aos céus. E é esse mesmo Jesus que hoje intercede por nós, que nós vamos descobrir que em breve ele virá como juiz. Amém? Glória a Deus. É maravilhoso nós sabermos, amados, que nós temos um advogado. Por mais que nós venhamos cair, por mais que nós venhamos falhar, mas quando nós se arrependemos dos nossos atos, sabemos que temos um advogado fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça, ou seja, de purificar cada um de nós de todos os nossos pecados. Amém? É esse advogado. Nós confiamos, esse sim nós podemos desabafar. Esse advogado que é justo é Jesus Cristo. Esse você pode contar seus segredos, esse você pode contar suas dificuldades, as suas lutas, porque ele vai estar lhe ouvindo, ele vai saber te aconselhar, ele não vai chegar para um e para outro para falar o que você contou para ele. Ele é o advogado, ele que intercede. Ele vai entender as suas necessidades, as suas dificuldades, as suas provações. Porque é Ele mesmo que permite as provações. É Ele mesmo que permite essas coisas acontecerem em nossas vidas para que nós possamos buscá-lo a Ele cada vez mais. Amém? Então a Bíblia está falando que em 1 João, capítulo 1, versículo 1, diz que nós temos um advogado justo e fiel, que é Jesus Cristo o justo. Então hoje nós sabemos que ele é o nosso advogado. Mas breve, o que é que ele vai ser para nós? Então nós vamos lá para Romanos, de capítulo 2, versículo 16. Romanos, capítulo 2, versículo 16. Amém? Glória a Deus. Amados, hoje está um calorzinho, mas glória a Deus. É maravilhoso, né? O calor é bom também. Romanos, capítulo 2, versículo 16, que vai nos falar. Romanos 2, 16, que diz assim, ó:
nós sabemos que Jesus hoje é o nosso advogado, mas vai haver um dia em que ele vai ter que vir como um juiz. Então nós vamos descobrir na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que já está aberta aqui em Romanos, de capítulo 2, versículo 16. Amém? Que diz assim: no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Ou seja, Jesus vai julgar os segredos dos homens, ou seja, os nossos segredos, de acordo com o evangelho, ou seja, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o que está escrito no livro sagrado. Aqui, amados, está o caminho da salvação. Aqui mostra o que nós devemos fazer, aqui mostra que nós devemos ser obedientes, aqui mostra que nós devemos se arrepender. Por isso que a Bíblia fala, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Nós vimos lá em 1 João, capítulo 2, de versículo 1, que hoje Jesus está sendo nosso advogado. Mas aqui em Romanos fala que um dia ele virá como juiz para julgar os segredos dos homens. Ou seja, para julgar a mim, a você, para julgar toda a humanidade. Porque todos nós um dia vamos ter que comparecer perante o tribunal de Cristo, como nós vamos ver nos estudos sequentes ao decorrer do tempo. Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos para Atos, de capítulo 17, versículo 31. Glória a Deus. Atos 17, versículo 31. Glória a Deus. Atos 17, versículo 31. Amém? Está aqui. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acrescentou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quem foi que ressuscitou dentre os mortos? Jesus Cristo. Outra passagem que confirma o julgamento, que confirma o juízo de Deus, que confirma que Jesus vai ser o juiz. É a palavra de Deus, meus amados. Não eu que estou falando, não foi eu que inventei a palavra. Foi o próprio Deus que deixou a palavra para que nós possamos meditar e seguir rumo à Nova Jerusalém. Amém? E agora nós vamos voltar para Romanos, capítulo 14, versículo 10 ao 12. Amém? Romanos, capítulo 14, que diz assim. Romanos 14, versículo 10 ao 12, que diz assim: Tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu porque desprezas o teu, pois todos comparecemos perante o tribunal de Deus. Olhe, tu, porém, porque julgas o teu irmão, e tu porque desprezas o teu, pois todos comparecemos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Olhe que maravilha, olhe que palavra, aqui em Romanos capítulo 14, de versículo 10 ao versículo 12. Todo o joelho vai se dobrar diante de Deus e toda a língua vai confessar que Jesus Cristo é o Rei, que Jesus Cristo é o Salvador. Amados, todos nós um dia vamos ter que dobrar o nosso joelho. Todos nós um dia vamos ter que comparecer perante o tribunal de Cristo. A Bíblia está falando que todo o joelho, olha que maravilha, como está escrito, versículo 11 de capítulo 14 de Romanos. Como está escrito, por minha vida, a vida de Deus, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Amém? Amados, aquelas pessoas que blasfemam, aquelas pessoas que falam baboseiras contra Deus, xinga Deus, xinga Jesus Cristo, chama Jesus Cristo disso e daquilo. Amados, a Bíblia é maravilhosa em falar que um dia todo o joelho vai se dobrar perante Jesus Cristo e vai dar louvores, glorificar o nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Ainda que as pessoas, meus amados, não acreditem na palavra de Deus, ainda que muitas pessoas blasfemem, seja contra a palavra de Deus, seja contra nós, mas vai haver um dia em que todos nós vamos estar um dia diante de Jesus Cristo.
toda a humanidade de joelhos, como diz a palavra de Deus, louvando e glorificando o nome de Jesus Cristo. Amados, ninguém vai poder escapar desse dia. Ninguém. Todos nós um dia vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. A palavra de Deus é verdadeira, é bíblico, meus amados. E agora nós vamos para 2 Coríntios, de capítulo 5, de versículo 10. 2 Coríntios 5, versículo 10, que diz assim: porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo. O tribunal é de quem? Porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Amados, a Bíblia está me falando, a Bíblia está te falando que todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um de nós venhamos ser julgado de acordo com as nossas obras, de acordo com o que nós fazemos ao longo da nossa jornada terrestre. A Bíblia é bem clara. No Novo Testamento, 2 Coríntios, porque importa que todos nós, ou seja, eu, você, toda a humanidade, comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio deste corpo. A Bíblia está falando que todos nós um dia vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Nós querendo acreditar ou não, um dia toda a humanidade vai ter que comparecer diante do tribunal de Jesus Cristo. Hoje ele está sendo nosso advogado, mas em breve ele virá como juiz. Um juiz para julgar toda a humanidade de acordo com o Evangelho, com a palavra de Deus, como diz as Escrituras Sagradas. Amém? E agora nós vamos finalizando lá em Tiago, capítulo 2, versículo 12. Tiago, capítulo 2, versículo 12, que diz assim. Tiago 2, versículo 12 ao 13, que diz assim: falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Qual é a lei da liberdade? A lei de Deus, os 10 mandamentos. Nós, a humanidade toda, vai ser julgado pela lei de Deus, porque Deus ele tem uma lei. Deus ele tem uma lei guardada lá no santuário celestial. O apóstolo João, ele viu a Arca da Aliança, ele viu o santuário aberto e ele viu a Arca da Aliança e saía vozes, relâmpagos e trovões. Então a Bíblia está nos dizendo que um dia vai haver um juízo e que aqueles que falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém? Amados, é maravilhoso. Nós sabemos que um dia todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. E indo para finalizar, Apocalipse capítulo 20, versículo 11, que diz e firma que um dia vai haver um juízo. Apocalipse 20, versículo 11 ao versículo 15, que diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Apocalipse, capítulo 20, de versículo 11 ao versículo 15. Amém? Amados, então a Bíblia está falando que um dia vai haver um juízo, um dia vai haver um julgamento. Hoje nós estamos sendo investigados. Hoje, diante das nossas ações, do que nós fazemos de errado, nós temos um advogado. Nós pedimos perdão e Jesus ele nos perdoa. Mas tudo que nós estamos fazendo, ou seja, tudo que nós estamos fazendo de bom e de ruim, ao longo da nossa jornada terrestre, está sendo anotado, tudo escrito nos livros. Porque a Bíblia diz aqui em Apocalipse capítulo 20, que
todos nós vamos ser julgados. E os livros se abriram. Ou seja, então tudo que nós estamos fazendo está tudo sendo relatado. Para que naquele grande dia eu não possa falar, Senhor Jesus, eu não fiz isso. Senhor Jesus, eu não cometi isso. Mas vai estar tudo anotado nos livros. E cada um de nós vamos ser julgados de acordo com as nossas obras. Amém? Então, meus amados, é hora de se arrepender. É hora de redimir-se a Jesus Cristo. É hora de pedir perdão pelos nossos atos errados e seguir o caminho, seguir os passos do Mestre. Não vamos ser perfeitos, meus amados, porque perfeito só foi Jesus Cristo. Mas nós tentamos, buscamos se santificar a cada dia. Somos falhos, somos pecadores, mas vai haver um dia em que todos nós vamos receber a perfeição. Eu creio, em nome de Jesus Cristo, que em breve ele voltará, como diz a palavra de Deus, o Evangelho de Deus, que é a verdade. A própria palavra de Deus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus, a palavra, porque nós conhecemos a palavra de Deus, conhecemos Jesus Cristo, então Jesus, através de seu sangue derramado na cruz, nos libertou da escravidão de pecado. Aquela dívida que eu não poderia pagar, que você não poderia pagar, que a humanidade não poderia pagar. Jesus, ele veio e pagou essa dívida, morrendo na cruz do Calvário para nos dar vida. E que nós venhamos hoje nos arrepender, buscar ao nosso Deus cada vez mais. Não é fácil, mas também não é difícil. Sabemos que em breve Jesus voltará, mas não como um frágil bebê, mas não como um advogado, mas sim como juiz. E um dia nós vamos todos comparecer diante desse juiz, para cada um de nós ser julgado de acordo com as nossas obras, como diz a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é verdadeira, porque o próprio Deus, ele diz que não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. É sim, sim ou não, não. Então nós temos que crer e acreditar no que está escrito nesse livro sagrado, que é a palavra de Deus, o verbo de Deus, que se fez carne e veio habitar no meio de nós. Amém? Glórias a Deus. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. Esse foi um pequeno estudo que eu estava querendo e compartilhei com vocês. Falar um pouco do juízo de Deus. Porque um dia vai haver um juízo e que todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Nós vemos muitas coisas erradas no mundo acontecer. E muitas das vezes nós se chateamos. Queremos às vezes fazer justiças com as nossas próprias mãos. Mas não é dessa forma, porque um dia todos nós vamos ter que prestar conta diante de Deus e não diante do homem. Amém? Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus, e meditem na palavra de Deus, meus amados. Porque ele diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus de Nazaré. Foi ele que deu a vida por cada um de nós naquela cruz. É Jesus que hoje intercede por cada um de nós. É ele que perdoa os nossos pecados. Ele é o único que perdoa os nossos pecados. Só Jesus Cristo de Nazaré é quem intercede e quem perdoa pecados. Amém? Segundo a palavra de Deus, só é Jesus que perdoa pecados. Amém? Glória a Deus. Amém? Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus.